pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou nutricionista materno-infantil especializada em alergias alimentares e comportamento alimentar. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre o que eu considero os 3 pilares fundamentais para o diagnóstico e para o tratamento das alergias alimentares. O primeiro deles é uma anamnese e uma avaliação muito bem feita desse paciente. O segundo pilar é a dieta de restrição e como é conduzida essa dieta de restrição. E o terceiro pilar é o TPO, que chamamos o teste de provocação oral, que é utilizado tanto para fechar o diagnóstico quanto na hora da reintrodução dos alimentos, certo? Vou conversar, falar mais detalhadamente sobre o primeiro pilar, que é a anamnese e avaliação muito bem feita. A avaliação desse paciente, ela precisa ser muito bem orientada, muito bem conduzida, para que a gente não tenha erros de diagnóstico. E um diagnóstico muito bem feito da alergia alimentar é fundamental para direcionar o tratamento ao qual eu vou orientar esse paciente a seguir. Então, quando a gente pensa em anamnese, eu preciso pensar em avaliação do paciente de peso e altura, avaliação de sinais físicos, porque uma criança que não está ganhando peso adequadamente pode estar me indicando alguma coisa, certo? Quando a gente pensa também nessa anamnese, é entender toda a história dessa criança, desde a gestação, o nascimento, como foram os primeiros dias de vida e os primeiros sintomas que estão me levando a sugerir que essa criança pode sim ter uma alergia alimentar. Então, quando a gente pensa nesses sintomas, né, a gente precisa identificar para saber qual o tipo de alergia alimentar essa criança pode estar apresentando. Se é uma alergia IgE mediada, com sintomas imediatos, né, e com sintomas normalmente relacionados à dilatação de vasos sanguíneos, né, e a liberação de substâncias tóxicas como histamina, né, para o corpo. E aí são sintomas como urticária, edema de glote, deficiência, dificuldade respiratória, logo nas primeiras horas, né, até 2 horas após o consumo do alimento. Quando a gente pensa em alergia IgE não mediada, a identificação, essa avaliação desse paciente, ela é mais importante ainda, porque a alergia IgE mediada, IgE não mediada, ela pode se manifestar de diferentes formas. Ela pode se manifestar, a alergia IgE não mediada, com a presença de sangue nas fezes, uma diarreia, né? Às vezes uma diarreia esporádica, mas não necessariamente uma diarreia frequente, presença de muito muco nas fezes. E aí quando isso está acontecendo, né, é aquela criança que sente muita dor, muita cólica, irritada. Esses sintomas são indicativos de uma proctocolite, que é uma inflamação do intestino grosso, né, que é a porção final do intestino. É a área do intestino onde tem muitos vasos sanguíneos, é muito vascularizada. E aí, justamente por isso, a gente acaba presenciando, né, o aparecimento de sangue nas fezes dessa criança. Normalmente, a criança que desenvolve um quadro de proctocolite, ela tem um desenvolvimento normal, é uma criança saudável, com ganho de peso normal, crescimento normal, porém apresenta muita cólica, às vezes assaduras e esse muco e sangue nas fezes. E normalmente a proctocolite ela está associada a alergias ao leite de vaca e à soja. Então, como a gente vai conduzir esse tratamento é fazendo a retirada desse leite de vaca e da soja, né? Para melhorar os sintomas. Às vezes não é tão rápido, então a retirada precisa ser aí de entre 4 e 6 semanas para poder realmente melhorar, cicatrizar aquela célula que estava inflamada e parar o sangramento. As complicações da proctocolite são uma anemia, né, um aparecimento de uma anemia que pode acontecer ou uma trombocitose ali celular bem local mesmo. E essas são normalmente as complicações que podem estar envolvidas com a proctocolite. Outro quadro muito importante na alergia IgE não mediada são os quadros de enteropatia,
que é uma inflamação no intestino delgado, que é a porção do intestino onde ocorre a absorção de nutrientes. E quando a gente vai identificar, né, a gente pode fechar esse diagnóstico com uma biópsia do intestino, mas muitas vezes a gente não utiliza quando o bebê é muito pequeno, né? Os médicos, eles costumam não indicar porque é um exame muito doloroso para a criança. Então, muitos médicos preferem fazer realmente a avaliação clínica, né? Por isso que eu falo que o primeiro pilar no diagnóstico e tratamento é essa avaliação clínica, para a gente conduzir muito bem essas orientações. E a criança normalmente que tem um quadro de enteropatia, ela é aquela criança que não ganha peso, é aquela criança que vai apresentando uma desnutrição, vai desnutrindo, ela começa às vezes os primeiros dias de vida com um ganho de peso legal, e esse ganho de peso, ela vai perdendo qualidade nesse ganho de peso. Então ela vai ali no primeiro mês, ela ganha entre 30 gramas por dia, que é uma média boa, e aí vai só piorando esse ganho de peso, né? Cada consulta, cada avaliação do pediatra, essa média de ganho de peso diária vai ficando menor. E aí a gente se atenta aí para uma alergia alimentar. Claro que não é só o ganho de peso, a criança também apresenta outros sinais e sintomas, como também dor, irritabilidade, né? Acorda muitas vezes. E existe um quadro um pouco mais grave da alergia IgE não mediada, que é a alergia tardia, que é o quadro que a gente chama de FPAS, que é uma sigla em inglês, que significa Síndrome da Enterocolite, desenvolvida pela alergia pela proteína alimentar, tá? Então é uma reação alérgica, porém ela acomete todo o trato gastrointestinal. Ela pode desenvolver, ela pode aparecer de forma crônica ou aguda. Ela surge de forma crônica normalmente quando o consumo, e também está muito relacionada à proteína de vaca e à proteína da soja, e ela acontece quando o consumo dessa proteína ele é regular, né? Seja pela mãe que está amamentando, seja pela criança. E aí são quadros de diarreia com frequência, vômitos, regurgitação, muito refluxo, aquela criança que vomita bastante, apresenta uma letargia, né? O que é uma criança letárgica? É aquela criança que fica molinha, né? A gente acha que a criança é boazinha, calminha, mas muitas vezes ela tá desenvolvendo um quadro de letargia por uma desidratação, justamente pelo quadro de diarreia e vômitos, né? Então, a FPAS ela pode se manifestar dessa forma crônica ou de forma aguda. Normalmente, a FPAS aguda, ela se manifesta quando o consumo desses alimentos ele não é regular. É aquela mãe que consome de vez em quando, né? Ou a mãe que amamenta algum alimento com soja e leite, ou leite, né? Normalmente, a criança que apresenta quadro de FPAS, ela acaba apresentando alergia inicial aos dois alimentos, soja e leite. E a gente consegue reintroduzir a soja um pouco antes, mas eu vou falar disso quando eu for falar lá do terceiro pilar, que é o TPO. E o quadro da FPAS aguda é quando a criança apresenta aqueles vômitos de jato, né, e diarreia, muita letargia, aquela criança que tá calminha, de repente, horas depois, normalmente até 6 horas após o consumo do alimento, e quando isso acontece via leite materno, pode ser um pouco mais tempo, o tempo pode ser maior, tá? E aí ela apresenta aquele quadro de vômitos de jato, com uma sequência muito grande de vômitos de jato, uma desidratação intensa, e é um quadro que pode ser sim muito grave, né? A criança, as consequências desse vômito e diarreia elas podem ser muito graves, a criança perde muito nutriente, a criança pode desidratar, e se esse quadro de vômito e diarreia não for cessado e a gente não fizer a reidratação dessa criança, ela pode desenvolver aí uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, pode ser grave sim. E aí a gente precisa saber fazer muito bem essa avaliação, esse diagnóstico, para entender como que a gente vai conduzir esse tratamento, né? Uma vez que a gente sabe quais são os mecanismos envolvidos com a alergia alimentar, a gente consegue conduzir esse tratamento de forma adequada, né?
O segundo pilar muito importante é a orientação nutricional, né? É a dietoterapia ao qual essa família, essa criança, essa mãe que amamenta vai ser submetida. A dietoterapia, né? A dieta ela precisa ser muito bem orientada, consiste em retirar, excluir os alérgenos da dieta, e quando eu falo excluir, é excluir tudo que pode conter essa proteína alimentar que está causando alergia nessa criança, e fazer um manejo nutricional para substituir nutrientes, né? Quando a gente pensa em dieta de exclusão, eu me preocupo muito com a questão do comportamento alimentar. Por quê? Tanto a mãe quanto a criança que é alérgica, né, são pacientes que estão muito vulneráveis a desenvolver transtornos alimentares graves. Porque a mãe que amamenta uma criança alérgica, ela tá sempre regada de culpa, ansiedade, medo ao comer, né? Então a gente precisa trabalhar todo esse contexto alimentar para prevenir transtornos alimentares, porque o comer é um ato social, é um ato prazeroso. A gente não come apenas para nutrir o corpo com micronutrientes, mas a gente come para nutrir a mente, o corpo, o espírito, né? E está muito envolvido também com as relações sociais. Então, essas orientações nutricionais precisam ser muito bem pensadas, tanto para prevenir doenças nutricionais, deficiências, carências nutricionais. Vamos começar falando aqui da mãe que amamenta. Então, quando a gente pensa nas carências nutricionais que essa mãe pode desenvolver, a gente precisa ter uma prevenção muito efetiva, porque senão essa mãe vai ficar muito cansada, com dores pelo corpo, dores nas pernas, justamente pela falta de nutrientes. Porque não é só tirar leite e derivados da dieta e sair consumindo um monte de industrializados que só tem cheio de calorias vazias, né, que não vão nutrir o corpo dessa mãe. A gente precisa também fazer um planejamento, uma orientação nutricional que envolva um cardápio prazeroso, né? Precisa ser prático, flexível, acessível. Não adianta nada eu falar, às vezes, né, a gente quer ajudar com um monte de marca e tudo, mas a mãe não está encontrando. Então, a primeira consulta de alergia alimentar, ela é bem complicada, porque a gente ainda não conhece aquela família. Da segunda consulta em diante, que a gente consegue trabalhar mais profundamente os aspectos comportamentais relacionados à alimentação. E aí a gente consegue trazer a adequação desse cardápio para essa família. Aí a gente pensa em buscar receitas, entender a função dos ingredientes nas receitas para poder fazer substituições prazerosas e seguras, pensando ali, considerando o hábito, a cultura, né, alimentar daquela pessoa. A gente precisa buscar o sentimento, trazer aquela questão do comer emocional. Por que eu tô sentindo tanta falta daquele alimento justamente no momento que eu não posso comer? Porque o nosso cérebro, ele não aprendeu, ele não foi preparado para lidar com o não. Se eu falo para vocês agora que não pense em um elefante rosa, qual é a primeira coisa que vem à mente, né? Então é a mesma coisa que funciona com o paciente quando a gente fala você não pode consumir leite e derivados. Qual é a primeira coisa que vai vir à sua mente? Um queijo, um chocolate, um sorvete. Então na hora de fazer essa substituição, a gente precisa trazer, além de um aporte nutricional muito bem feito, muito bem planejado, muitas vezes precisa se suplementar, mas nem sempre. Se a mãe está com uma dieta equilibrada, consumindo todos os grupos alimentares, com uma dieta variada, a dieta da mãe que amamenta não pode ser monótona, porque a gente precisa de vários nutrientes para manter esse corpo saudável. Além disso, quando a gente tem uma dieta pobre em micronutrientes, a gente está deixando essa mãe suscetível a desenvolver uma depressão, porque a gente sabe que o intestino que não funciona muito legal e a falta de micronutrientes são gatilhos muito importantes para o desenvolvimento de doenças psicológicas também. Né? A mãe já está ali submetida a uma condição de estresse, de restrição, muitas vezes falta de sono, né? Privação de sono, e ainda não tem um aporte nutricional. Como é que fica a saúde mental dessa mãe? E pensando também na alimentação da criança.
Quando a gente vai fazer a introdução alimentar é um dos momentos principais no tratamento da alergia alimentar. Porque se ela não for muito bem conduzida, a gente pode botar tudo a perder e essa criança começar a apresentar reações a outros alimentos e eu falo que a gente avança um passo para frente e 2 para trás quando isso acontece. Porque aí demora para a criança recuperar, né, dos sintomas de dor causados pela alergia. Então a gente precisa conduzir essa introdução alimentar muito bem, introduzir gradativamente. Dentro de cada grupo dos alimentos, a gente separa quais são aqueles alimentos que podem causar mais alergias e deixa esses para o final e vai introduzindo ali, por exemplo, no grupo das frutas, a gente tem o morango, o kiwi, a banana, que são alimentos, o abacate, né, que são alimentos que podem desenvolver mais alergias. Então a gente deixa a introdução desses alimentos um pouquinho depois, lá para a segunda, terceira semana de introdução alimentar. E vai introduzindo outras frutas antes, né? E sempre a gente vai introduzindo e observando para saber se essa criança não vai desenvolver alergia a outros alimentos, além do leite de vaca e da soja, ou do leite de vaca ou da proteína do leite de vaca, certo? Não são todas as crianças, aliás, são raríssimas as crianças que apresentam alergia a essas frutas. Normalmente a alergia a essas frutas estão relacionadas com o cruzamento látex e fruta, então a criança já foi sensibilizada, já desenvolveu uma alergia pelo látex, né, que a gente precisa, o látex que vem da borracha, e a gente precisa pensar que o látex ele é de origem vegetal e ele tem proteínas muito similares com essas frutas, certo? A gente também precisa pensar na introdução alimentar como um momento de aprendizado. A introdução alimentar ela não é para encher barriga da criança. Enquanto até 1 ano de idade, a principal fonte de nutriente da criança ainda é o leite materno. E mesmo aquelas crianças que não estão mais sendo amamentadas, por algum motivo não puderam, a gente não pôde dar continuidade nessa amamentação, ela está em uso de fórmula, né? Então a gente precisa pensar na introdução alimentar que proporcione momentos de prazer para essa criança, envolvimento dessa criança, porque é ali que ela vai desenvolver habilidades para se tornar bom comedor, uma pessoa que vive em paz, que se relaciona muito bem com os alimentos. Então a gente precisa ter segurança, uma orientação, ser muito bem orientada para deixar essa mãe segura de na hora de introduzir esses alimentos, para que ela esteja segura, para que ela esteja tranquila e que ela passe essa tranquilidade para a criança. Porque quando a gente vai oferecer um alimento para a criança, a gente já está tensa, que prazer que a gente está proporcionando para essa criança. Então a gente precisa permitir, né, envolver essa criança a participar, a ter curiosidade, a saber experimentar. É muito importante a gente lembrar que comer é um ato social. E a criança que come sozinha, a comida dela é totalmente diferente da família. Que prazer que ela está sentindo ali, né? E aí a gente acaba perdendo, né, muitas coisas importantes no aprendizado dessa criança, e lá na frente eu tenho uma criança extremamente seletiva, né, aquela criança que só come em frente ao tablet e à televisão, porque ela precisa socializar em algum momento. Então ali, pelo menos com o tablet, ela tá tendo um entretenimento. É aquela criança que tem medo de experimentar, ela é aquela criança que escolhe apenas algumas cores de alimento, algumas texturas. Então a gente precisa orientar muito bem, precisa entender como deve ser feita essa introdução alimentar para se tornar um momento de aprendizado. E o aprendizado, gente, ele é contínuo. Então não adianta a gente proporcionar tudo isso somente durante a introdução alimentar e esquecer de manter isso ao longo do desenvolvimento da criança, porque senão isso se perde. Ela vai aprendendo de acordo com as suas experiências, né? Além disso, a criança que é alérgica, ela tem fatores fisiológicos que podem até comprometer e facilitar, favorecer essa seletividade alimentar.
porque são sintomas de dor. Aquela criança que tem muito refluxo, é óbvio que ela vai ter medo de comer, porque a memória dela relacionada à comida não foi muito boa, não foi uma experiência legal ela ter comido e depois passado mal. Aquela criança que tem muita diarreia, né, que apresenta quadros de urticária, diarreia e outros sintomas relacionados com a dor, com o incômodo, ela vai desenvolver uma habilidade, né, uma experiência ruim com a alimentação, e a gente vai deixar de ensinar essa criança que comer é muito bom, que comer envolve prazer, que envolve curiosidade, envolve experimentar diversas coisas, envolve variedade, né? Então a gente precisa muito fazer essa introdução alimentar com muito carinho e atenção para que essas crianças não se tornem seletivas lá na frente, certo? E aí quando eu falo também na dietoterapia, né, na dieta da criança, a gente precisa lembrar do uso das fórmulas, as fórmulas industriais, né, as fórmulas que são utilizadas para alérgico. Hoje no mercado a gente tem inúmeras fórmulas. E quando a gente conhece muito bem a composição de cada fórmula, para que serve cada fórmula, a gente consegue direcionar o uso da fórmula ideal para aquela criança. A gente não precisa somente usar a fórmula mais cara. E a gente não precisa também usar somente uma fórmula industrial. Eu gosto particularmente de trabalhar com 2, 3 fórmulas, justamente para trabalhar a questão de variar o sabor, da variedade, pensando ali numa seletividade alimentar futura. Se a criança só consome, né, isso a gente começa a trabalhar depois da introdução alimentar, tá? Então, junto com os alimentos, a gente também pode tentar trabalhar a variedade da fórmula industrial. Porque existe um momento correto de se fazer, né, essa evolução da fórmula e a forma correta. Então, se a criança não está estabilizada, a gente precisa de uma fórmula elementar de aminoácido para não sobrecarregar o sistema digestório e promover, garantir uma boa absorção para essa criança. Uma vez a criança estável, aí a gente já pode pensar em evoluir essa fórmula, né? E existem várias fórmulas no mercado, existem fórmulas de aminoácidos livres, existem fórmulas extensamente hidrolisadas, que é o quê? A proteína alimentar, ela vem toda quebradinha. Então, o corpo, uma vez que o corpo ele não vai receber aquela sequência de aminoácidos que formam uma proteína naquela conformidade, naquela estrutura, ele não vai reagir adequadamente. O sistema imunológico, ele não vai fazer reações adversas. Então, existem as extensamente quebradinhas, existem as extensamente hidrolisadas com e sem lactose. Lembrando que essa lactose, que ela é adicionada no leite, ela foi ultramente filtrada. Então, ela não tem risco de ter a proteína, de ter contaminação com a proteína alimentar. É justamente a gente adiciona essa lactose pensando em evitar uma intolerância à lactose lá na frente. Porque pensa comigo, a lactose é o açúcar do leite que depende de uma enzima para ser quebrada, ser digerida e absorvida. Se eu não tenho consumo desse nutriente, desse açúcar, o que vai acontecer? O meu corpo não vai precisar produzir essa enzima. Então, o que vai acarretar isso? Uma criança com intolerância à lactose tardia, o que é muito comum também. Principalmente as crianças que ficam apenas na fórmula, né? Porque no leite materno, eu já falei pra vocês em outros vídeos anteriores, que o leite materno, ele contém muita lactose, que é o açúcar do leite de todos os mamíferos. E quando a criança ela é desmamada e fica só na fórmula, as fórmulas para alérgico, a maioria delas não contém a lactose. E aí, na hora certa, a gente reintroduz essa lactose para poder estimular a produção dessa enzima. Porque senão eu tenho uma criança lá na frente que curou da alergia, mas continuou restritiva, continuou com dieta restrita por conta da intolerância à lactose. Então, a gente tem que pensar nisso também. Quando a gente vai fazer uma mudança, uma troca de fórmula, a gente precisa fazer essa troca sempre de forma gradual, porque as fórmulas, por mais que elas sejam semelhantes muitas vezes, elas contêm propriedades diferentes. Então, uma tem açúcar,
outra fórmula tem sacarose, né, que é o açúcar, outra fórmula tem glicose, outra fórmula não cada fórmula tem um perfil de gordura diferente. A gente tem fórmulas no mercado que contém prebióticos, que são alimentos que nutrem as bactérias do bem do intestino. E aí, se esse intestino da criança não tá legal, eu entro com uma fórmula cheia de sacarose e cheia de prebiótico, o que vai acontecer? Vai aumentar demais a proliferação de gases nessa criança, então vai causar diarreia e desconforto, porque eu não utilizei a fórmula adequada para aquela criança naquele momento. É uma criança que está com uma disbiose, que é uma alteração das bactérias do intestino, né? Eu já falei para vocês que existem as bactérias boas e as bactérias ruins. E quando essas bactérias estão em desequilíbrio, ou seja, as bactérias boas estão em pequenininha quantidade e as ruins em grande quantidade, essas bactérias ruins, elas amam açúcar. E aí a gente entra com a fórmula de açúcar, o que vai acontecer? Vai causar desconforto na criança. E toda vez que a gente faz essa alteração de fórmula, então, além de pensar no momento certo, na fórmula certa, precisa sempre ser de forma gradual. Eu, Juliana, sempre uso essa conduta. Então, eu vou fazendo essa troca de forma gradativa, tá? Ela usa uma fórmula X e eu quero introduzir uma fórmula Y, eu começo primeiro com uma dose da fórmula Y, então eu vou dar um exemplo prático aqui. A criança, ela toma uma mamadeira de 180 ml e 6 medidas da fórmula X. Então, eu vou começar assim, eu vou manter 180 ml de água, 5 medidas da fórmula X e uma medida da fórmula Y. E aí eu mantenho, observo ali 1, 2, 3 dias e aí eu vou aumentando. Então, depois no terceiro dia eu coloco 4 medidas da fórmula X e 2 da fórmula Y. E assim sucessivamente até eu conseguir fazer essa transição. Algumas crianças eu não consigo fazer a transição completa, então ela só tolera meio a meio, e aí tá tudo bem, né? Eu gosto de trabalhar também, por exemplo, o meu filho, eu utilizo 4 fórmulas diferentes com ele, e eu vou fazendo um intercalo dessas fórmulas justamente para trabalhar a questão da seletividade alimentar, para que ele tenha contato com vários sabores diferentes. Então eu fico ali, eu tenho 4 fórmulas que ele pode, né, tomar dentro das condições dele, e ele ainda usa a fórmula, ele já tá com 2 anos e 8 meses, mas ele ainda usa a fórmula, ele ainda toma a mamadeirinha dele à noite, então eu trabalho com 4 tipos de fórmulas diferentes para trabalhar essa questão da seletividade alimentar, tá certo? Vamos falar do terceiro pilar? O terceiro pilar é o TPO, é o teste de provocação oral. O TPO, ele é testar para ver se vai dar certo, certo? O TPO, ele é muito utilizado, ele é o padrão ouro para o diagnóstico da alergia alimentar IgE não mediada. Porém, esse TPO, para ele ser muito bem feito, é muitíssimo importante que a gente entenda quais foram os primeiros sintomas da criança e qual é o tipo de alergia alimentar IgE não mediada que essa criança está desenvolvendo. Porque, por exemplo, se for uma criança que apresentou um quadro de FPAS, que eu falei, né, anteriormente, que é aquele quadro de vômitos, de jato, diarreia, um quadro mais grave da alergia alimentar tardia, a gente não faz esse TPO em casa. A gente precisa fazer esse TPO para diagnóstico sob orientação. A criança precisa estar sendo observada, porque se ela tiver uma reação dessa, ela precisa ser socorrida, certo? E aí, a depender dos sintomas, então, por exemplo, a criança apresentou um quadro ali de proctocolite, foram sangue nas fezes, a criança se desenvolve bem, ganha peso bem, e eu quero fazer o TPO para fechar diagnóstico. Eu só faço esse TPO depois de 4 semanas que a criança está completamente estabilizada. E aí a gente faz a reintrodução, e essa reintrodução precisa ser muito bem orientada. Porque lembra que eu falei para vocês que a mãe que está em dieta de restrição, ela tá ali, ela tá regada de culpa, de medo, de vários sentimentos. E aí quando a gente libera o consumo dos alimentos para fazer a avaliação, a gente vai se deparar com 2 situações. Ou medo da mãe, que não quer fazer esse teste de jeito nenhum, porque, poxa, a criança melhorou, eu vou passar por tudo aquilo de novo.
Ou a gente se depara com situações da mãe apresentar um quadro de compulsão alimentar pós-restrição, que é muito comum, né? A compulsão alimentar, ela sempre acontece depois de um período de restrição. E aí o médico, ou o pediatra, ou o nutricionista que está acompanhando essa mãe fala assim, ó, agora você libera, você volta a consumir. A criança, a mãe, eu já ouvi muito relato de mãe falar assim, Ju, e aí quando eu fui orientada a liberar para fechar o diagnóstico, eu nadei numa piscina, eu mergulhei de cabeça na piscina de leite, literalmente, ou seja, eu comi tudo igual uma louca. E aí a criança virou do avesso. Né? A criança, ela realmente era alérgica e a mãe consumiu uma quantidade absurda de leite e derivados e essa criança apresentou sintomas terríveis, pior do que a primeira vez. Aí a mãe fica achando que a dieta de restrição piorou o sintoma da alergia, o que não ocorreu, tá? Porque a dieta de restrição, ela faz melhorar e não piorar. E ela fica achando, fica se sentindo culpada, fica péssima, né? Fica muito mal. E vai piorando a relação dela com a alimentação. Então, esse TPO ele tem que ser muito bem orientado, de forma gradativa, escolher os alimentos, a quantidade, a frequência, para que isso não aconteça, né? O TPO, ele é o padrão ouro para o fechamento do diagnóstico, mas para ele acontecer de forma efetiva, a gente precisa controlar todos os fatores externos àquele momento lá de teste. Então, se a criança é alérgica a mais de um alimento, eu não faço a reintrodução de vários alimentos de uma vez. Porque se ela tiver reação, eu não vou saber ao que a criança está reagindo. Eu não posso fazer TPO no momento que a criança está tomando alguma medicação diferente. Eu não posso fazer TPO e introduzir uma vitamina, um sulfato ferroso no mesmo tempo, porque ela pode estar reagindo a essa vitamina. Eu não posso fazer TPO no momento que a criança está em uso de antialérgicos, antihistamínicos ou imunossupressores, porque essas medicações vão camuflar a minha avaliação, porque ela tá tomando ali um remédio para controlar a alergia. E aí eu faço TPO, muitas vezes ela não tem reação, eu acho que tá tudo bem. E aí na hora que acaba o remédio, a criança começa a apresentar um monte de reação muito pior do que as primeiras, porque a alergia também muitas vezes é um processo cumulativo. O organismo vai apresentando ali pequenas reações e de repente vem uma reação muito mais agressiva, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência. O TPO ele é um pilar fundamental, mas ele precisa ser muitíssimo, muitíssimo bem orientado. E o TPO para a introdução de novos alimentos, né? Então, por exemplo, aquelas crianças que são múltiplas alérgicas, chega um momento que a gente precisa introduzir. E introduzindo e aumentando, né, esse repertório desse cardápio. Eu gosto muito de usar essa frase que a Aline Padovani fala, né, que é o repertório alimentar, que é a variedade desse cardápio. E aí quando a gente começa a introduzir, tem que ser um por vez, da forma correta, a maneira de cozinhar, a quantidade de proteína correta. E esse TPO ele tem que ser muitíssimo bem orientado, né? O TPO, o momento de fazer o TPO, essa é uma pergunta que eu recebo assim praticamente todos os dias. Ju, quando fazer o TPO? Depende. A resposta sempre é depende. O momento certo de fazer o TPO vai depender de qual é o tipo de alergia IgE não mediada que a criança desenvolveu, certo? Se for um FPAS, o protocolo diz que é 9 meses após o início da dieta, mas nem sempre a gente consegue manter o uso do protocolo, porque vai depender da adesão inicial da família a essa dieta de exclusão, que essa adesão, ela envolve vários fatores. Para a mãe aderir à dieta e a criança, ela precisa do apoio familiar, ela precisa estar muito bem orientada, muito bem instruída, ela precisa ter opções ali flexíveis, né, para ela. Então, não é fácil, gente, eu não posso... Essa história de prometer para a mãe que em tantos dias o bebê vai estar curado ou vai estar sem reação, é muito delicado, porque isso vai depender da adesão da mãe à dieta. É claro que se ela estiver muito bem orientada, a gente vai, né,
facilitar com que essa adesão seja mais rápida e que a criança realmente melhore mais rápido. Então o TPO vai depender do nível de adesão da dieta. Quanto melhor, quanto mais certinha, mais redondinha essa dieta, antes eu consigo fazer essa provocação, reintroduzir esses alimentos. O TPO vai depender dos sintomas iniciais dessas crianças, né? Então, dependendo dos quadros alérgicos. O TPO vai depender da idade da criança. Quanto mais velha a criança, mais fácil é eu fazer esse TPO, porque o sistema imunológico dela já está mais desenvolvido e o sistema gastrointestinal também já está mais desenvolvido. Então, eu consigo, quanto mais velha a criança, mais chances eu tenho de fazer esse TPO. Depende do início, de quando começou a dieta de exclusão, esse TPO. Depende de quais foram os sintomas iniciais. Se for uma criança IgE mediada, por exemplo, que apresenta sintomas graves e que já teve um quadro de anafilaxia, a gente só pode fazer esse TPO dentro de ambiente hospitalar. E o TPO, ele tem várias, né? Ele é um pilar muito importante, mas existem várias nuances a serem consideradas para se fazer esse TPO. Porque dependendo do quadro, né, da alergia alimentar da criança, é oneroso. Imagina a gente ter um médico ali disponível o dia todo observando essa criança para fazer o teste alimentar. Ele depende da aceitação da criança. Tem muitas vezes que a gente vai fazer o TPO e a criança simplesmente não aceita comer aquele alimento. Então a gente trabalha com receitas, as quais as crianças já estão acostumadas a consumir, né? Receitas parecidas para que ela aceite esses alimentos. Então existem várias variáveis para se fazer a TPO, mas é um pilar sim muito, muito importante, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento e evolução da dieta de alergia alimentar, certo? Quando a gente pensa nesse TPO também, a gente precisa entender que em alergia a gente não pode nem ser relapsa, né? Nem aquela pessoa que é descrente, que acha que não é verdade, porque a gente está colocando a criança em risco de morte e a gente está submetendo essa criança a reações de dor, a qualidade de vida da criança fica péssima e a gente também não pode ter um medo excessivo, porque o medo excessivo impede a gente de avançar, de testar, de expandir o cardápio. Então é muito importante ter uma confiança e às vezes é necessário sim arriscar para a gente poder realmente fazer essa expansão desse cardápio. E quando a gente vai fazer essa reintrodução, precisa estar muito bem acompanhado, porque se acontecer reação, porque pode acontecer, gente, alergia é uma caixa de Pandora. Às vezes tem um paciente que a gente tem certeza que ele não vai reagir a um alimento X e ele reage. Então a gente precisa saber o que fazer no caso de uma reação e a gente precisa entender que nem tudo é reação alérgica. Muitas vezes são reações de intolerância, né? O organismo está acostumando com aquele alimento. Então a criança às vezes apresenta uma distensão abdominal, gases, mas nem sempre isso é indicativo de alergia. Da mesma forma as assaduras. Normalmente as crianças alérgicas apresentam grandes assaduras, porque as fezes ficam muito ácidas. Porém, às vezes, na introdução de alguns alimentos novos, a criança também apresenta essas assaduras, mas às vezes isso está acontecendo ali só por uma questão de maturidade mesmo do sistema, do intestino, tá? Então, o que a gente faz? A gente retira, suspende e depois a gente testa novamente para ter certeza, porque se foi só assadura, só um sintoma, eu não posso garantir que isso é um indicativo de alergia alimentar, tá certo? Então é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada. Um beijo. Mandem suas perguntas. Se você gostou, curte, né? Põe um likezinho aí. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar dessas informações, tá bom? Um grande beijo. Até a próxima.